Bom, hoje eu quero fazer um pouco diferente, né? Eu quero falar sobre um livro que eu li há um tempo e queria trazer ele para esse contexto de pensamentos, do que é que eu acho, de fatos. Então, hoje vai ser um pouco diferente. Então, oi, eu sou Eduarda e hoje a gente vai falar sobre A Metamorfose, escrito por Kafka. A vida muda a gente antes mesmo que a gente perceba o que é que tá acontecendo. E, sinceramente, conseguir entender isso é complicado, mas foi exatamente isso que A Metamorfose, o livro, quis explicar. Porque ele mostra de uma forma desconfortável e eu diria que humana, ao mesmo tempo, que isso ocorre. No livro, a gente já começa com uma transformação. O Gregor, ele se transforma num inseto, numa barata, né? E o que assusta mais é perceber que as pessoas ao redor dele não conseguem, não se importam em entender o que é que ele sente. E então ele vai ser deixado ali de ser visto como filho, um irmão e até mesmo um ser humano, porque ele vira um peso e um problema. Então a gente começa a ver que a atmosfera fica tão inconveniente que ele precisa ser escondido. Eu gosto de afirmar que esse livro, ele continua atual, porque não é falando sobre a metamorfose em si, e sim sobre quando uma pessoa perde o valor que os outros davam para ela. A despersonalização e a alienação do eu. Que o amor da família dele vinha enquanto ele estava sendo útil. Ou seja, enquanto ele estava ali sustentando a casa, enquanto ele estava ali servindo aos outros, enquanto ele trabalhava, ele era importante. Mas aí, quando a capacidade dele muda, quando ele perde essa capacidade de fazer essas coisas, ele fica irrelevante e aí ele perde o apoio emocional até da própria família. E aí fala muito sobre essa questão, principalmente sobre identidade e pertencimento. Porque quando grande parte do sofrimento humano nasce quando a pessoa sente que não consegue mais ser reconhecida, nem pelas coisas que ela faz e nem por si mesmo, é como se ela é como se a própria existência começasse a desaparecer aos poucos, eu diria, porque ela não vai ser reconhecida por si, ela não vai ser reconhecida pelo que ela faz, ela não vai ser reconhecida pelos outros. Eu não sei se é o caso de muita gente, mas tem gente que se identifica com esse livro, e talvez seja justamente por isso que se identifique com esse livro, porque em algum momento quase todo mundo já sentiu que precisava continuar funcionando mesmo estando quebrado por dentro. E aí o Kafka, ele cria um ambiente sufocante, eu diria, exatamente para mostrar isso. Porque o isolamento emocional é tratado ali. O Gregor ainda pensa, ele ainda sente, ele ainda ama e ele tenta agradar. Ele tenta agradar as pessoas. Só que aí ninguém consegue enxergar a humanidade dele. E mais ainda depois da transformação. Porque o que eu tô falando agora? Que isso lembra muito discussões psicológicas sobre exclusões afetivas. O abandono emocional. Porque é incluso também até a forma como a depressão pode fazer alguém se sentir invisível dentro da própria casa. E aí que é o pulo do gato. O que é que eu tô tentando falar? Esse livro, ele mostra ali tudo isso, mas tem esse ponto-chave também que eu acho que ele fala um pouquinho sobre a teoria da sombra do Carl Jung, que é justamente o que? A criatura em que o Gregor ele se transforma mostra ali
simboliza tudo aquilo que a sociedade rejeita. Ou seja, a vulnerabilidade, a fraqueza, a incapacidade e o medo. E essa sombra fala justamente por isso, porque é tudo aquilo que a gente nega para se sentir aceito. O que me deixa mais inquieta é que o Gregor, ele não vira um monstro quando ele se transforma, mas as pessoas ao redor dele, sim, as pessoas ao redor dele começam a agir monstruosamente. E isso se encaixa em tanto contexto vivido hoje em dia por jovens, por homens, por mulheres, por adolescentes, né? Então, a metamorfose, ela justamente encara e nos faz uma pergunta, né? Ela literalmente deixa ali escancarado pra gente o questionamento de: se eu deixasse de ser útil hoje, eu ainda seria amado da mesma forma? As descobertas de que muitas relações sobrevivem mais do que a função do afeto é justamente o que me assusta um pouco, porque e se eu passar por isso só que de uma maneira diferente, em outra visão, sem a metamorfose? O Kafka, ele não tá interessado se você, se o Gregor virou um inseto. Ele tá interessado nas reações da pessoa ao redor do Gregor. Então aí ele vai mostrar isso, né? Deixar isso claro com o decorrer do livro. Isso vai criar aquela visão que, se você olhar direitinho, você vai ver ali o amor condicionado, que é justamente que quando as pessoas só se sentem dignas quando estão servindo a algo. E aí o ponto é que o Kafka, ele faz o Gregor amar a família dele até o fim. Mesmo com toda a repulsa, com o nojo, ele ainda quer o bem deles. E aí eu te pergunto, olhando tudo isso, lendo esse livro, fazendo essa análise, você acha realmente que ainda vale a pena tentar ser útil para as pessoas que não enxergam o seu verdadeiro eu? E aí fica esse questionamento. Bom, foi isso por hoje. Essa foi a minha análise. Eu gostaria muito de trazer mais livros, mais pensamentos e opiniões minhas sobre livros que eu li, e eu tenho uma listinha já sobre. Porém, eu queria saber, né, se alguém aí tem alguma opinião de algum livro ou indicação de livro para ler. Eu não me importo muito com o gênero. Na verdade, eu sou uma amante de leitura, então qualquer coisa eu tô devorando. É isso. Esse foi mais um diário. Eu sou a Eduarda e muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo!